Tá tudo bem, a gente... Ele falou, deixar tudo no jeito que eu sento e pau na máquina. Beleza. Mas é muito louco, né? Oi, gente! Opa, aqui ó. Já estaremos no ar. Em minutinhos. Aguenta aí, aguenta aí. Agora do Rafa não. Do Rafa foi marcada, não senti dor nenhuma. Foi tranquilão. Aí quando ela chegou, vamos lá no carro, aí eu falei, barco, aí meu bolso estourou. Ah, então, tá vendo? Esse é o dia dela, é. Eu fiquei toda feliz, pelo menos a bolsa estourou. Eu não estourou nada, mas eu senti muita dor. Eu, hein? Olha que ela falou, tá com 2 anos. Meu Deus, não. E aí você só pode tomar anestesia depois de 5, né? Uma coisa assim, parece, ai não, mas eu não tomei remédio nenhum, fiquei lá com dor. Até a médica chegar. Eu fiquei, assim, eu fui esperando, fiquei com dor. Eu forcei pra ter mais contração pra ver se aumentava a dilatação, mas não deu o batimento de pressão que estava fazendo. Ah, então. Aí a médica falou, tá ficando arriscado pra ele. Eu lembro que eu entrei na sala de parto e eu falei assim, doutora, eu tô com muita dor. Ela falou, calma, já vai passar. Aí eu sentei lá, aí o médico veio dar anestesia, né? Aí daqui a pouco eu tava, que daí passa, né? Ela lá sambando já. Agora sim, Brasil. Agora pode começar. Pode trazer essa criança pro mundo. Não estava sentindo dor, né? Achei muito engraçado. Eu falei, não, vai estar arriscado pra ele, não vou mais cantar, não. Ai, tem horas que ele tá com preguiça de vir sozinho, traz ele. Mas tá legal. É que eu não tinha, como você foi com anestesia geral, eu não tinha visto esse tema assim. É, ficava com medo, né? Sabe? Aí eu vi os dois. A anestesia geral é muito ruim. Ai, deve ser mesmo. Mas, quando a pessoa come, não vai ser. Tem nem graça, né? Não, o pai vê tudo primeiro. Babei. Muito boa tarde, tudo bem para vocês? Mais um Papo com Elas no ar. Hoje é quarta-feira, nosso estúdio já está sendo invadido por essa pessoa, Marcos Vinícius. Prazer, gente. Tudo bem, Lu? Tudo bem, Olivia? Tudo ótimo. É ele que fica aqui nesse telefone preto que a gente vive falando, quando faz alguma coisa errada, o telefone toque, a gente dobra os joelhos de medo dessa pessoa simpática que não ri pra nada. Ele ri sim, mas a piada tem que ser muito boa. Tem que ser muito boa, né? Dá um oi pra galera do Instagram. Oi, gente, tudo bem? Olha, a gente tá ao vivo aqui na Rádio Show com o programa Papo com Elas. Um beijo pra vocês. Venham conhecer a Rádio Oficina, a Rádio Show aqui, participar com a gente. Dá um oi, Olivia. Vem estudar aqui com a gente e também participar aqui da programação da Rádio Show. Vem participar do nosso programa. O curso da Rádio Oficina é completo. Você sai com o DRT aqui. Vem participar da Rádio Oficina e também participar dos programas aqui da Rádio Show. Tem convidado hoje? Tem convidado hoje. Daqui a pouco a gente vai falar. Hoje é a nossa quarta hot. Nós vamos receber a nossa sexóloga e coach de relacionamento, Gislene Teixeira, para falar sobre traição. Viu, Marcos? Traição? Nunca traí. Eu sou uma pessoa honesta. Né? Já muito. foi traído? Ah, sim, nenhuma dúvida. É difícil. A gente vai falar de um caso de um senhor de 99 anos que descobriu cartas da mulher dele. Quantos anos? 99, quando ele pediu 80 anos de casado. 80 de casado? Eu não ia conseguir 2. Aí aos 99 anos, ele foi mexendo umas coisas da esposa e achou umas cartas dela pro amante da década de 1940. E aí ele pediu... É sério. Tem até o link lá no nosso Facebook, papocomelas.com. facebook.com/papocomelas-oficial. Tem o link lá da matéria e ele pediu divórcio. E a gente vai falar sobre isso hoje.
sem julgar, né? Uhum. Mas a nossa opinião sobre esse caso. Se valeu a pena, 80 anos de casado, valeu a pena pedir divórcio agora aos 99 Não, mas anos? 80 anos de fidelidade, Né? não, né? Não 80 é. anos de fidelidade. Mas se eu fosse casado, Mas tá? será que Eu foram aguentaria 80 anos, Mas eu seria peraí. fiel. A gente não sabe se Por foram quê? 80 anos de fidelidade. Será que ele foi Será que teve fiel a ela? mais? Não, será que ele foi fiel a ela O durante tempo esse todo. tempo todo? Ou ela simplesmente Vale não a pegou? questão também, Vale né? a questão também. Entendeu? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Pode acompanhar aí, você vai saber tudinho a respeito e vai poder dar sua opinião também. Isso aí, Tá? gente. Inclusive. Bom trabalho, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Para de atrapalhar nosso programa. Tchau. Também I love you. Vamos lá, você que está ouvindo a gente já tá ouvindo a gente pela Rádio Show, acompanhando também a gente pelo facebook.com/Papo com Elas Oficial, nosso Twitter é @Papo com Elas, nosso Instagram é @Papo com Elas Oficial, e o YouTube vai entrar o vídeo mais tarde no youtube.com/Papo com Elas Oficial. Exatamente. A gente está sem o WhatsApp temporariamente, mas logo vai estar de volta aqui. Deu uma pequena pane. Uma pequena crica no nosso pequeno WhatsApp, como diria Djalma Jorge. Bom, hoje é dia de quarta hot. Nós vamos tratar desse assunto aí que a gente estava contando para o Marcos, que é muito polêmico, que é a traição. O que é a traição? Quais são os limites da traição? Se isso varia de pessoa para pessoa. E esse caso que a gente estava contando é um caso verdadeiro. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com a Gislene, que acabou de chegar aqui. Então aguenta aí que a gente já retorna no assunto. Até mais. Vou parar só para dar tempo da Gi se... A camisa parece uma algodãozinho doce, tá tão limpinha assim, dá vontade de apertar. A camisa dela parece uma É linda, né? doce. Ah, eu adoro bolinhas. Eu adorei a bolinha assim, fazendo docinho. Acho que eu vou ter saindo aqui. Não tá aparecendo? Pra cá, pra cá, pra cá. Aí. Aí.
Nossa, que Tudo que bem? vinheta mais radical. Eu nunca tinha, Não tinha prestado atenção, eu nunca tinha né? prestado atenção. Que vinheta radical, meu Deus. Ela está entre nós, nossa sexóloga e coach de relacionamento, Gislene Teixeira. Tudo bem, Gi? Boa tarde, tudo bem e vocês? Também conseguiu chegar? Graças a Deus. Na Hoje é correria. difícil, né? Mas É isso vamos aí. lá. E tem muita gente na rua também, que hoje pra muita gente já sextou, não é? Já sextou. Hoje quartou, quintou. Então, Cortou barra quintou. Mas é isso aí. Gi, hoje a gente vai falar de um assunto que gera muita polêmica, como dizia a nossa querida Avalone. Eu sempre quis falar isso no microfone do rádio, gente. Olha, mais um sonho realizado. E aí, pra mim? É um assunto muito polêmico, não é mesmo, Gi? Ah, se é polêmica é com a gente. né? Senão não tem graça. Gostamos. Falar sobre traição não é fácil, né? Cada um tem o seu parâmetro aí do que pode ser perdoado, o que não pode, o que pode ser tolerado, o que não pode. E em relacionamento tudo fica mais difícil, né? Porque tem o seu medidor, o medidor do outro, não é por aí, Gi? Exatamente. Nós já falamos em outras. Na verdade, cada programa a gente vai alinhavando e vai formando uma colcha de retalhos com esses recortes. Relacionamento é construído, são duas pessoas que trazem vivências e experiências diferentes. E nessas vivências, experiências, valores, crenças, cada um tem uma visão do que é traição ou do que não é traição. E uma coisa interessante que eu vejo nos atendimentos, as pessoas falam de traição. Ah, vamos conversar sobre traição, você vai me trair quando? Isso é ou não é traição? Mas, primeiro que as pessoas não falam mesmo. Então, não tem um parâmetro do que é ou não é traição Não dentro falam o quê? daquele você casal. diz? Ah, tá. Então, por exemplo, tem casal que fala assim, se eu vir o meu namorado, meu marido, trocando num site de relacionamento, tipo Tinder, é traição. Ele não fez nada, ele só está no site. É traição. Para o outro fala, não, traição precisa estar com a pessoa. Ter o ato. Então, é questionável e isso vem de cada um. Só que quando juntam as duas partes, ninguém sabe o que é válido e o que não é. E aí é que começa a grande questão de o que é traição. E não existe um acordo prévio dizendo, se acontecer tal coisa, eu vou considerar que você me traiu. Exatamente. E você pode me considerar que eu te traí também. Não existe esse acordo prévio Não. quando a gente começa um relacionamento, porque a gente não começa um relacionamento achando que vai trair. Exatamente. E aí é outro ponto, né? Ninguém fala, ninguém sabe das crenças do outro e fica tudo muito complicado. Claro que ninguém toca no assunto, porque é exatamente o que você falou, né? Espera-se a fidelidade, a lealdade, que são coisas bem diferentes, mas é tão óbvio para uma das partes, né? Às vezes não é óbvio para as duas partes. E aí a questão é, qual é o momento de falar sobre isso? Ou só fala quando explode e ninguém sabe o que está acontecendo? E muitas vezes o que acontece também é a pessoa entra no relacionamento, como a Olivia falou, ninguém tá esperando, ninguém já entra pensando, vou trair, né? Apesar que eu conheço uma pessoa que falou isso pra mim. Não pra mim, não era uma pessoa que estava se relacionando, uma amiga, né? Comentou que entrou no relacionamento já pensando em trair. Essa história de amiga, minha amiga, Não fui eu não, pelo amor de Deus. Graças a Deus, eu sou há 21 anos casada, então não é isso não. Mas, ninguém entra no relacionamento pensando, vou trair. Errado, exatamente. Mas assim, ao longo do tempo, por N motivos, né? A gente não está aqui já estabelecendo que a pessoa está agindo de má fé, mas por N motivos acaba acontecendo alguma coisa e de repente a pessoa que sempre falou não perdoa, acaba perdoando. Porque as circunstâncias, a experiência de vida, ou como a gente vai falar mais aqui, a história que você constrói, né? Com aquela pessoa acaba falando mais alto. Isso também é válido, né, Gi? Sim, é muito questionável a traição. Primeiro, como a gente já falou, né, o que é traição para um e para outro, às vezes não é a mesma, não tem o mesmo parâmetro. Segundo, todo mundo fala, ou todo mundo é muita gente. Mas a maioria das pessoas fala que se eu for traída, eu não perdoo. E aí a gente tem muitos casos, eu atendo muitos casos, de que a pessoa falava exatamente isso, foi traída e perdoou, né? Por N motivos, como você falou. Por amor, pela família,
por muitas situações. Por entender que foi uma fraqueza da pessoa naquele momento. Exatamente. Uma perda de confiança. E assim, às vezes, até entra o que a gente sempre fala aqui, a questão da empatia. A pessoa se põe no lugar do outro e fala assim, bom, eu no lugar dele talvez faria a mesma coisa. Sei lá, né? A gente não sabe responder pelas outras pessoas, mas que é possível que isso aconteça, né? E cada momento da vida de um casal, cada momento de um relacionamento é um momento. Então, talvez você... Tem gente que é traída mais de uma vez. E fala assim, olha, da outra vez eu perdoei, mas desta eu não vou perdoar, porque eu estou num outro momento de vida. Na outra vez eu estava mais fragilizada, mais sensibilizada com algumas questões. Pode ser questões de autoestima, questão de doença em família, de luto, de desemprego, muitas situações. E naquele momento aquela pessoa falou, eu entendo, né? Ou eu estou precisando mais dessa outra pessoa. E no outro momento, numa segunda traição, a pessoa fala, não, eu já te dei uma chance, já estou fortalecida, agora eu não preciso mais passar por essa situação. Então não é porque a pessoa... Muitas pessoas têm medo de, se eu perdoar uma vez, eu vou perdoar sempre. Ou eu vou ter que aceitar, né? E isso não é uma regra, isso não é uma verdade. E isso tem que ficar claro entre o casal. E para que isso aconteça, no sentido de já aconteceu uma vez, não necessariamente uma traição, mas às vezes um flerte, alguma coisa mais simples, que pode chegar numa traição, então é pontuar. E aí, de novo, entra o que a gente fala, acho que toda semana, né? A questão do diálogo. Vamos só para quem está chegando agora, o Marcos entrou aqui, tumultuou a nossa pauta, né? Mas vamos começar do começo. Então, assim, a gente partiu para a escolha desse tema de hoje, falar sobre traição, depois da publicação de um caso inusitado que aconteceu lá na Itália. Um casal que estava juntos há 8 décadas, 80 anos, É isso mesmo. se divorciou. O motivo, o marido de 99 anos, ao arrumar uma cômoda, descobriu uma série de cartas da década de 1940 da esposa para o amante. Então a gente supõe aí que quanto tempo atrás? 70 anos atrás isso aconteceu? O relacionamento até era recente, né, deles, e ela acabou tendo essas cartas aí que ela trocou com o amante. E mesmo depois de tanto tempo, ele acabou se sentindo traído e pediu divórcio. Imagina, com 99 anos. Na verdade, assim, está até escrito na postagem que ele se tornou o homem mais velho do mundo a pedir divórcio, aos 99 anos, né? Mas não é nem a questão, mas enfim, achei curioso até. A gente deixou um post lá na nossa página do Facebook e a gente pediu para que as pessoas dessem as opiniões sobre o caso, porque, ok, é traição, mas 80 anos juntos, né? E, sei lá, não sei também se é porque foi a mulher que traiu, que... Né? Na nossa sociedade machista, isso tem um peso, né? Exato. Falar que a mulher traiu tem um peso e o homem é mais... Não vou generalizar, mas é mais facilmente perdoado, né? Bom, e aí tem os comentários lá. Vou começar a falar aqui do comentário do Vitor Paulo Figueiredo. Ele escreveu assim, ai. Não é o fato de ter sido apenas a esposa em si, mas a companheira. Difícil julgar a atitude dele. Deve ter doído bastante. Me lembrou a história de As Pontes de Madison, quando os filhos se sentiram traídos pela mãe, que o pai já havia partido há muito tempo. Não, fica difícil, né? Porque aquela coisa, não é só uma pessoa que está casada, é aquela companheira, como o Vitor mesmo falou, é uma pessoa que você dividiu todas as suas histórias. Imagina, ele deve ter casado, sei lá, casou com 19 anos, né? 19 anos, exato. Adolescente. Mas o que era comum na época. Era comum na época, né? Ela também devia ser muito jovem, é aquela coisa. Exato. Não conheceu outros não tem vivência, não teve a experiência e ficou naquela curiosidade. Sim, e a gente não tem dados até essa postagem, essa matéria, ela saiu num site... Nação Jurídica. Nação Jurídica. Que pela questão do divórcio, exatamente pela questão de ser o homem mais velho do mundo a pedir divórcio. E aí a questão a questão do divórcio com a pessoa mais velha do mundo, então subentende-se que pela idade dele deveria, né, subentende-se, não está escrito isso, nem estamos falando, que ele deveria ficar, porque já está no final da vida e já tem toda aquela família, aquela estrutura, mas não, ele falou, não, quero divórcio, porque na verdade ele buscou, eu entendo, né, a honra dele. Então a questão tudo isso que vocês falaram,
casaram muito jovens, não tinham experiência, não se conheciam, porque isso acontece ao longo do relacionamento, do tempo. E que importância de fato tem essa traição que a gente nem sabe se foi apenas uma troca de cartas, de mensagens, como era até que relativamente comum no passado. Dificilmente tinha os encontros de fato, porque naquela Era mais época, né, difícil, 1940, da mulher ficar andando sozinha na Então, rua, nem tinha essas coisas, né? Aprendi tudo na novelinha das 6 lá, que acabou recentemente, o Espelho da Vida. Né? A Júlia Castelo mal podia andar sozinha na rua, né? Ficou grávida. E isso não vai nem tão longe, né? Década de 40. Isso vai muito mais recente de não poder andar sozinha. E a gente tem até alguns países que ainda é assim, algumas culturas. Então, muito provavelmente foi só troca de mensagens, as trocas de cartas. Eu acredito que naquela época realmente não teve, por exemplo, a traição, que muita gente fala, a traição é quando você vai lá e tem a relação sexual. Eu duvido que isso tenha acontecido. Eu acho muito difícil. Mas, mesmo assim, ele construiu toda uma família, ele construiu uma história, porque tinha filhos, lá conta alguma coisa no texto. E, mesmo assim, ele falou, não, chega, né? Inclusive, Renata, né? Pode falar. Inclusive na notícia que eu estava lendo ontem, eles já tinham tido um período ruim no casamento, recente, não foi... Ele nem sabia das cartas ainda, não, ele nem sabia disso ainda. Uns 2, 3 anos atrás, eles haviam até chegar, acho que ela, um dos dois, agora eu não estou me recordando, ficou um tempo na casa dos filhos. Então, assim, já tá, acho que já tava meio abalada. Exatamente, o casamento já aparentemente passava por alguns problemas, né? E tem um outro fato muito importante. Ninguém falou em nenhum momento se ele foi fiel durante os 80 anos, né? Então. Que, por isso mesmo, assim, como a gente está falando, como era mais difícil para a mulher naquela época, o contrário também é verdadeiro. Era muito mais fácil para o homem justificar uma traição. Né? Fala, Uri, você ia falar dos comentários? Os comentários da Renata Esbriça, que falou, amado ele foi. Existem várias maneiras de amar, senão ela não teria ficado com ele 80 anos. E existe amor é fato, mas deve doer muito, pois se ela guardou as cartas tantos anos estando com o marido, será que se pudesse ter vivido um grande amor, ela estaria com ele? Até hoje, né, até o momento. Ela acha que se separar dela aos 29 anos foi a única maneira que ele teve de mostrar revolta, pois não havia mais nada que ele pudesse fazer. Ela também se separaria. E que ela nunca sabe se vai... o que ela não sabe e nunca vai saber é se teria dado tão certo como foi com ele. A frustração é a palavra de Deus. Exatamente. Achei que a Renata foi bem sensata aí na análise eu acho dela. que tudo que a gente levantar aqui, todas as situações vão ser hipóteses que a gente não tem como saber. E na verdade, eu acho que nem eles chegaram a se entender, né? Porque em momento nenhum... eu li algumas reportagens da mesma matéria, do mesmo caso. Em momento nenhum fala que eles conversaram, que como que foi isso. Pelo que eu li, ele tomou a decisão e só comunicou, né? Ela não teve oportunidade de se explicar e reverter essa situação. Então é muito complicado a gente entender, e aí como a Renata escreveu ali, não sabe se era o grande amor da vida dela, ou se simplesmente ela guardou as cartas porque mas uma lembrança. se você vai pensar, né? Eu fiquei, porque assim, eu já ouvi muitas vezes se falar que a pessoa quando trai, ela acaba deixando sinais para que o companheiro descubra eventualmente. Ela ter guardado essas cartas, ou é isso aí, tipo, era o grande amor da vida dela, ela não quis se desfazer daquela troca, daquele momento, vai saber o que aconteceu. Vai saber se o marido, lá na Itália, vai saber se ele não tinha ido para uma guerra e ela ficou sozinha lá durante algum tempo, entendeu? Sim, não tem como a gente saber. Dele se sentir querido, né? Dela, assim, aquela coisa, ela guardou a carta, de repente, naquela sensação de se sentir amada, de se sentir querido, que talvez o marido não tivesse essa demonstração de afeto que as cartas mostravam para ela. Sim, porque existem várias maneiras diferentes de expressar, né, o amor. Então, de repente, a pessoa da carta, o homem da carta, expressava como realmente
No Eu Te Amo, por exemplo, que poderia ser mais claro. De repente ele escrevia isso. E de repente o marido demonstrava amor de outra forma, cuidando da família, sendo presente, mas de repente não falava. E isso é muito comum hoje em dia. Tem até um livro que chama cinco fases, não, cinco... Enfim, eu não lembro o nome do livro, mas assim, existem maneiras diferentes de expressar o amor. 5 linguagens do amor, chama o livro. E de repente um fala, a pessoa tem necessidade de ouvir um eu te amo, senão ela não se sente amada. A outra pessoa, ela demonstra amor, cuidando, com os cuidados, fazendo as coisas, né? Vou levar o seu carro para lavar, é uma forma, então a gente precisaria entender isso. Bom, vamos aproveitar esse tempinho que ainda temos do primeiro bloco para ler mais comentários. A Ana Lúcia Guimarães Pinheiro comentou aqui que ela não pediria o divórcio com 80 anos de casados. Eu também não sei se eu pediria. O que você pediria, Uli? Não sei dizer. Também é muito difícil, né? A Ju falou, depende de cada fase da vida. É. A gente depende de todo o contexto que a gente está vivendo no momento para tomar uma decisão que é tão drástica. E assim, é que assim, gente, o que dá... se a gente faria... o que dá de enredo de novela essa história, eu já fiquei pensando assim, de das repente 6, ela... Das 6, das 7, das 9. Continuação, né? Porque às vezes eu já fiquei pensando assim, ela não quis viver o grande amor da vida dela, porque o marido foi um grande homem para ela também, então ela quis homenagear, porque, né? De repente ela falou, não vou viver com você agora, porque ele fez tudo pra mim, ele foi bom pra mim. Olha aqui, Glória Pérez, né? Vamos conversar. Mas não sabe. Eu te ajudo a escrever. Mas não sabe também se a outra parte correspondeu até o final. Então. Ou como que isso acabou. Porque assim, teve um amante, ok. Mas o que aconteceu? Exatamente. Olha, dá tempo de ler mais um comentário aqui da Eide. Ela escreveu o seguinte: hoje, traição dá direito à indenização. Nesse caso, vale ainda? Porque se passaram 40 anos, né? Olha só com juros de correção. Bom, a gente volta daqui a pouco. Continue aí participando. A gente vai falar mais sobre o assunto. Mande sua mensagem. Até daqui a pouco. Eu não entendo
15 segundos. Muito bem, estamos de volta Papo com Elas, hoje quarta hot, falando sobre traição. E antes da gente continuar o nosso papo aqui, vou ler mais alguns comentários para vocês. A Cristine Xavier, ela disse aqui que ela estava debatendo com uma amiga. E a opinião da amiga é o seguinte, que é preciso se perguntar se ele viveria sem ela após o divórcio. Se ela ficou com ele tanto tempo, significa que ele foi mais importante para ela do que o amante. E a opinião da própria Cris é que dor é dor. Ele se sentiu traído, ele foi fiel e acreditou tanto tempo em alguém que não foi transparente com ele. Mas acho que deve perdoar sim, mesmo magoado. Cris, é exatamente o que ele estava falando. A gente não sabe, né? Então, a gente não sabe. A gente não sabe os dois lados das coisas. Exatamente. O lado dele se sentiu ofendido por conta das cartas e aí acabou mandando, assim, por prova e foi embora. Mas... Aliás, eu acho que o que chamou a atenção nessa história, por isso que ela virou notícia, foi a idade dele, né? Sim. Não foi nem a questão da traição em si. Porque a gente vê tantos casos por aí. Exatamente. Se fosse por causa da traição, ia ser uma notícia a cada segundo. haja página de news aí pra isso, né? Não, tem mais um aí, lembra da Dani, que ela falou, ela não sabe muito o que dizer. Sobre traição, e ela nunca disse, como ficou casada e tal, a culpa não deve ser dela em si. E se foi um momento de fraqueza e ausência do marido? Acha que ele foi precipitado, aliás, todos os homens. Bom, aí ela já generalizou, mas tudo bem, né? Na verdade, assim, a Dani, o que ela generalizou, não é legal generalizar, de vez quando a gente faz isso mesmo. Tipo, todos são iguais. Principalmente se a gente teve uma história ruim, né? Mas, de modo geral, os homens, não todos, mas a grande maioria, eles realmente não aceitam, mesmo que foi uma coisa lá de 80 anos, bolinha. 1900 e nada, não aceita a traição, mas o inverso, quando eles traem, eles esperam ser perdoados, né? Tipo, foi uma fraqueza e tal. E há também aquela outra história que é assim, traição é falta de caráter. Tem um monte de gente que coloca dessa maneira. Eu acho que cada caso é um caso, não coloco como falta de caráter, não coloco como foi só uma oportunidade, a carne é fraca. Tem muitas nuances quando a gente fala de traição e tem muitos porquês também. Para a grande maioria das pessoas, principalmente para as mulheres, ou para os homens, enfim, cada caso teria que analisar. Eu falei, mas aí eu já lembrei de casa, então volto. Né? Traição é o ato sexual. Mas, quando a gente pega, por exemplo, garotas de programa e vai ler as histórias, os casos delas, elas contam que grande parte dos clientes delas são homens casados e que vão fazer programas com elas e muitas vezes sequer têm a relação sexual, não tem ato sexual. Mas eles vão para conversar, porque eles não têm afeto, eles não têm escuta em casa, então eles buscam esse aconchego, esse afeto. E aí a gente volta para o começo do programa. E o que é traição? Né? Então é muito questionável essa questão toda. Mas, de qualquer maneira, 99 anos, 80 anos de casados, constituiu uma família que deve ter sido grande, a gente não sabe, mas enfim, naquela época aí na Itália. E ele jogou tudo pro alto por, eu acredito, né, não está escrito em lugar nenhum, mas pela honra. Então, e tudo que ele viveu, tudo que foi construído de fato, todo o tempo de doação dos dois, né? De ambos os lados, não serviu para nada? Exato. E assim, uma história, né? Pagar uma história de vida. Você está dretando e aí sempre pretende começar a partir de agora também, né? Melhor a gente deixa pra lá. Mas aí, Oli, aí que tá, né? Quando acontece esse tipo de coisa, aos 99 anos, um homem italiano, possivelmente tradicionalista, machista, cresceu numa sociedade, na época ainda, né, em que o homem é superior a tudo, ele vai sair como herói. Ele não perdoou a traição da mulher, ou seja, não teve clemência, sabe? É um orgulho. Ele vai sair como herói perante os dele, né? As então, pessoas contemporâneas, mas as pessoas de agora vão dizer, não, dava pra ter perdoado. Então, mas aí que tá, é o orgulho, né?
É orgulho. É a né? honra. É o orgulho da ferido, honra, né? imagina. E aí pode vir uma série de dúvidas, também pode ter vindo uma série de dúvidas na cabeça dele, tipo, os meus filhos, será que são meus mesmo? Exatamente isso que eu ia falar. Aí coisa. e começa a colocar o relacionamento todo em xeque, né? Será que foi... Tentar achar durante esses 8 Acha anos pelo em ovo até. outras brechas que ela pode ter dado e que ele não percebeu na época. Sim. Acho que fica muito disso. E aí aquela coisa, né? A gente está entrando aqui um pouquinho na pauta, quais são os ingredientes que tornam esse caso tão especial e com tanta repercussão? Se em princípio é apenas mais um caso de divórcio em função de uma traição. É a idade, né? Porque esse caso foi considerado o homem com mais idade, mais velho, a pedir divórcio. Então é a idade que tornou a repercussão. É realmente jogar tudo para trás, né? Um relacionamento de 80 anos, 8 décadas, não consigo nem imaginar um negócio desse. 8 décadas e pôr tudo a perder por causa de... E assim, eu acho que o que foi a grande repercussão, além desses fatores todos, é que não se sabe exatamente o que aconteceu de fato. Foram cartas, tá aí, e o que tinha nessas cartas? E quem era essa pessoa da carta? Quem era esse amante? Como começou? Como terminou? O que aconteceu? Né? Então a gente não tem as informações. Mas a repercussão toda foi por conta de 2 fatores. 80 anos de relacionamento, que foi jogado por água abaixo, né, literalmente ralo abaixo, por conta de descobertas de cartas. E a idade dele, porque 99 anos, o que ele vai reconstruir daqui para frente? Porque sempre espera-se, né, ou idealiza, que após um divórcio a pessoa vai reconstruir a vida, vai, né? Agora, com 99 anos, o que passou pela cabeça dele, a gente não faz a mínima ideia. Ele vai ser enterrado com a honra dele. É isso que ele vai ganhar com isso. Porque aos 99 ele vai viver mais quanto tempo, gente? Né? Não, pode, mesmo que viva mais 10, né? Chega aos 109. O que ele vai conseguir? Vai saber. Mais de 100 anos. Vai saber. Mas vocês sabem, um outro fator que eu tava pensando aqui agora. Se ele tem 99, ela deve ter o quê? 95, 97, por aí também, sabe? Eu fico imaginando os filhos, né? Porque já deve ter neto, bisneto, né? A família, a mobilização da família. Falar, você tá doido, Tá doido, cartas, né? Assim, isso porque não tinha nudes na época, nem plena era de nudes. A gente falar que se separou por causa de cartas de amor, é até meio, é que nem eu falei, é tema de novela, né? Glória Pérez, atenção, Valcir Carrasco, queridos. Qual é aquele que a gente segue no Instagram? Aguinaldo Silva, isso aí, Poxa vida. Mas teria que pegar essa notícia, realmente fazer uma novela, como a Olivia falou, né? Às 3. Das 6, das 7 às 9. Começa por novela de época. Faz 40, cada década. Aí depois vai lá, anos 90. Então, vai dar certinho. E depois certinho. chega no momento atual, aí já desandou tudo. Aí já tem nudes, aí já adultério já não faz mais parte de criminalização de nada na legislação. E aí vai ter todo um histórico. Então deveria fazer mesmo as 3 novelas. Fica a dica. Fica a dica. Eu vou mandar esse link pro Aguinaldo Silva no Instagram. Vou mandar, porque eu tô apostando nele, viu? E a outra questão é assim, ok, ele sai como herói aos 99 anos, separa, tal, ok, em defesa da honra, que é o que a gente acredita. E após tudo isso, ele manchou a imagem dela, né? Perante os filhos, os netos, a sociedade, o entorno. Então, tipo assim, eu saio como herói, porque eu fui traída e agora eu vou recuperar a minha honra. E ela, que ninguém mexia com ela, né? Pronto, aí estabilizou a vida da mulher, a imagem que ela construiu, porque de repente foi uma troca de cartas e ela pode ter sido assim a mulher mais fiel e leal a partir dali. E agora também foi tudo jogado por água abaixo, porque manchou a imagem mas dela. então, Gia, aí tem outro aspecto, manchou a imagem dela na cabeça dele, né? Porque eu tenho certeza que os filhos, os netos, os bisnetos, quando souberem o que aconteceu, ou se tiverem acesso das cartas, tiveram acesso às cartas para poder ver, se for somente uma troca de cartas mesmo, eles vão falar, pô, para, né? Então assim, na cabeça dele, ele tá achando que ele fez mal para ela, que é
sei lá, de repente é a Não, mas essência talvez da não sociedade seja- machista da talvez época, não né? seja a ideia dele de deixar a imagem dela maculada. De repente é aquela coisa. Aí Ele eu- se sentiu mal, falando, não, eu fui traído, eu não quero mais saber. Então, mas aí a gente tá embora. partindo do princípio que ele fez isso pra honra. Se É, ele eu fez acho que isso ele só pela pensou honra, nele, não nela. Então, se ele Tá. fez isso pela honra, então assim, não basta ele sair bem. A outra tem que sair mal, entendeu? Porque vai que chega alguém defendendo a tiazinha lá pra ele, A né? nona. A nona. Então, em nenhum momento, eu sou mediadora de conflitos. Então, deixa eu levantar essa Gi, questão. você está sendo necessitada lá na Acho que vou pra Itália. Eu também procurar acho, esse você senhor deveria. aí. É. O que me chamou a atenção foi a inflexibilidade, como mandaram a pergunta, né, com o comentário, o que faz esse caso ser tão, estar tão falado, ter tanta repercussão. E o que me chamou a atenção quando eu li foi justamente alguns fatores. Será que ninguém tentou mediar? Ninguém da família? Um mediador de fato, que pode ser um familiar, um amigo, né, um filho, enfim, e mostrou para ele o quanto ele estava sendo inflexível, né? Porque a gente não sabe, pode ser que ele tenha tomado a decisão, ponto, acabou, e não conversou com ninguém, ou ninguém tentou mostrar outros aspectos para ele, mas nesse caso, se tivesse realmente um mediador de conflitos, talvez ele, né, fosse um pouco mais flexível e a situação não tivesse terminado desse jeito. E trazendo agora para fatos mais comuns, mais próximos, né, na nossa reais agora, existem muitos casos de traição que a pessoa chega, uma das duas partes, fala, estou separando, estou pedindo divórcio. Às vezes já está até com o advogado, a coisa está rolando, e vem o mediador de conflitos e fala, vamos pontuar, né? E aí a pessoa acaba, ela até entende, ela tem, porque fatos são fatos, né? Contra fatos não há argumentos, mas ela consegue ter uma outra visão, entender, enxergar de um outro jeito que ela não conseguia enxergar dentro do problema. Porque um problema, um conflito, é um fato recheado de emoção. E quando eu olho, eu tiro a emoção, porque é uma pessoa de fora, né, um profissional, por exemplo, eu só olho o fato, e eu pontuo o fato. E aí aquela pessoa consegue enxergar de uma outra maneira. Então, nesse caso, talvez se tivesse um mediador e tivesse mostrado tirar a emoção, talvez ele tivesse tido mais flexibilidade para lidar com esse assunto. É porque eu acho quase que uma tarefa impossível a pessoa que está envolvida na situação poder analisar aquilo sem ter as emoções, né? Sim, Não tem como você não se envolver, né? Tem mais um comentário aqui, a Maeli, ela tá falando o seguinte, que 80 anos que ele não amava ela, não. Eu acho que é amava. Eu também. Eu acho que é aquela coisa do orgulho ferido mesmo. Sim. Que é, principalmente por uma pessoa de toda idade, que passou por uma educação tão machista que a gente sabe que os nossos avós tiveram. Acho que é a questão do orgulho ferido mesmo, que acabou batendo um pouco mais forte. Eu acredito que ele amasse sim, porque é muito tempo para ficar junto. E ele já tinha essa questão de qualquer coisa errada, né, fora do script, ele pediria o divórcio. Então isso para ele já era claro. Então se ele não amasse, eu acho que ele teria separado já há muito tempo por questões muito menores. Sim, qualquer outra coisa seria necessário. Sim. Vai saber. Ô Gi, agora, e você que tem mais acesso a esses casos assim, existe perdão para traição? Ai, que pergunta é essa? Difícil, né? Meu Deus. Polêmica. Como eu falei lá no começo, cada caso é um caso e depende do casal de fato, depende do relacionamento, depende de N fatores para dizer se existe o perdão ou não. Mas eu acredito que exista, sim, eu particularmente, eu acredito que exista o perdão, mas tem que ter uma cabeça muito, muito boa. Como a gente estava falando no intervalo, né? Depende das crenças. Então, quando a gente fala assim, ninguém é de ninguém, que tem o livro da Zília Gasparetto, né? Ninguém é de ninguém, a gente vai para outras, começa a abrir o leque e fala, ok, eu não sou propriedade do outro, o outro não é meu, né? Não é minha propriedade. Teve uma falha, eu posso ter contribuído ou não, e aí são muitos itens a serem analisados,
e cada caso é um caso e cada casal que vai identificar se dá para perdoar ou não. Mas, chegando na conclusão de, ok, eu vou perdoar, o perdão é um perdão mesmo, né? É aquele, eu vou perdoar, coloquei uma pedra em cima e não volta nesse assunto. Porque se na próxima briguinha que tiver, um deslize qualquer, vai desenterrar jogar, de fundo né, o resto da vida. exatamente, trouxer aquela informação, aquela traição de volta, essa traição nunca teve perdão, na verdade, né? Nem vai ter. Só colocaram panos quentes, mas a traição não foi perdoada. Mas eu acho que dá para perdoar sim. É uma questão que, assim, ninguém é de ninguém, ok. Mas é uma escolha que a gente faz ficar com a pessoa e a gente espera erroneamente ou não, né? Que a pessoa também escolha ficar conosco, né? E aí, quando acontece esse tipo de coisa, realmente é muito difícil você conseguir pensar na coisa sem emoção para poder tomar uma decisão racional, né? Mas o que eu acho, assim, é que, a minha opinião agora, que num casamento, né, onde se tem filho, no caso deles aqui, provavelmente os filhos já são adultos, como a gente falou, tem netos, também são avós, né? Mas no caso de outros casais que têm crianças, nem necessariamente crianças, mas crianças, adolescentes, eu acho que não dá para ser preto no branco, sabe? Eu acho que precisa mesmo, não estou falando que tem que perdoar e nem que tem que separar, mas que tem que conversar e tentar abranger, né, o cenário todo, não pensar só naquele orgulho, só naquele acontecimento. E eu também acredito que a traição ela é movida por fatores que vêm das duas pessoas. Não dá para falar que é só culpa de um ou só culpa do outro, não. Na verdade, eu não gosto desse termo culpa. Eu coloco sempre como responsabilidade, porque não existe culpados, né? Boa. E é muito questionável essa questão da traição, e cada vez ela está mais questionável por conta de tanta facilidade que a gente tem hoje, né? Rede social, aplicativos, e a coisa está muito complicada. Eu acho que hoje, não, tenho certeza, que hoje falar sobre traição é muito, muito, muito difícil. E tem muita gente que não sabe realmente, perdoou ou não perdoou, né? Eu não sei que caminho seguir. E muita gente está indo para relacionamento aberto, para os poliamor, né? Os poliamor da vida aí. E porque não sabe lidar realmente com, eu não sei se eu aceitaria uma traição ou não. E na dúvida a gente namora com todo mundo, aquelas, né? Não, vai construindo um relacionamento diferente. E eu conheço casos de pessoas que se envolveram num relacionamento que era o poliamor e depois viu que não era esse o caminho por aí, e retrocedeu. Não era tão feliz. Exatamente. Então, e que, na verdade, gostaria ou tem que viver uma experiência única mesmo, né? De um parceiro único e volta. Então, eu acho que hoje as pessoas estão muito na era da experiência, né? Dos experimentos. Sim. Eu acho que tudo é válido e não tem uma receita. Não, eu acho que o que pesa mais é aquela coisa. A gente sempre espera que o outro tenha um comportamento que a gente teria. Sim. E aí, quando o outro não tem, é isso que acaba... a tal da expectativa, né? Só que a gente espera, mas não comunica o outro, né? E aí que começa a grande confusão. Não, e pior ainda, além de não comunicar, você espera que a pessoa leia o seu pensamento, né? Assim, descubra. Não dá. Funcionar. Por isso que é tão importante a gente conversar, né, gente? Exatamente. Tem que ter o diálogo. E tem que ter os combinados desde o começo, né? Eu atendi um caso recente, um casal, que eu deixei muito claro que era um caso de quase uma traição, e a pessoa chegou para mim e falou assim, eu não sei se isso é traição. Eu falei, se você não sabe, quem é que vai saber, né? E aí eu falei, e aí a gente começou a pontuar, criar, assim, desenhar o que era traição ou não para ela, porque ela não conseguia identificar, porque ela pegou referências da família. Então ela fala assim, minha mãe disse que isso é traição que ele fez. A minha irmã já acha que não. Eu falei, e você acha o que? Ela falou, eu não sei. Então, como que ela ia questionar era namorado? Como ela ia questionar o namorado se nem ela sabia o que era? Eu falei assim, então vamos definir o que é traição para você, depois eu atendo ele separado, depois a gente junta vocês, que era o atendimento de casal, eu junto vocês dois e aí a gente vai entender o que é ou não é traição e fica claro para vocês. E a partir daqui vocês constroem um novo parâmetro.
Porque até então, cada um fazia o que bem entendia e não sabia qual era a opinião do outro. E eles já estavam juntos há 8 anos. Bastante tempo. E, na verdade, foi só uma troca de uma informação que ele teve com uma moça e que nunca nem viu a moça, que é quase a história das cartas, né? E aí deu essa confusão toda. Então, o diálogo tem que existir desde o começo para que não precise de um mediador lá no final. A rede social é um antro para essas coisas, né? As pessoas Pra dar errado, né? Não, as pessoas imaginam, porque é aquela coisa, igual quando você manda uma mensagem, você não põe uma carinha, você não sabe se a pessoa tá... Essa é a minha reclamação pra Olivia, viu, gente? Tá Pronto, muito falei. séria, se a pessoa tá te dando uma bronca, se a pessoa tá não dá pra alguma saber. coisa, não dá pra saber o sentimento em palavras, assim, em parte escrita. Como a gente não consegue mais em palavras, a gente põe um desenhinho, que a pessoa olha e fala assim, mas o que quer dizer isso? Então, exatamente isso que eu ia falar. Outra coisa da Olivia, assim, Olivia, coloca um emoji, ela põe um emoji neutro, assim, não dá pra saber se é feliz ou se tá com... Não, Olivia, é assim, ó, ou sorrindo ou com a boquinha pra baixo. Entenda, tem que explicar direitinho Tem que pra ter ela. manual. Bom, infelizmente chegamos ao final de mais um papo com elas. Mesmo. É um papo tão bom, né, esse aqui, falar sobre essas coisas, assim. O relacionamento humano é muito complexo, muito cheio de nuances, intrigas, alegrias. Roteiro pronto para novela. Pronto, repito, pela milésima vez. É bom para... A dica foi dada. Aqui a gente tira um monte de ideia para fazer filme, novela, minissérie, o que for. Vamos escrever um livro, Vamos. por elas. Vamos, isso aí. Gi, deixa seus contatos para quem quiser conhecer teu trabalho. Meu celular e o WhatsApp 11 98193 8211. O Insta é @Gislene Teixeira e o Facebook também é Gislene Teixeira. Muito bem. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelos comentários, por participarem, estarem aqui conosco. Agora a gente volta mais ou menos aqui umas 2 quarta-feiras, outra quarta hot. A gente volta com a Gi. Oli, até amanhã. Até amanhã, porque o papo com elas volta amanhã. Volta amanhã. Amanhã que vai sextar pra gente. Amanhã que é sextou, isso. Eu isso quero mesmo. ver toda quarta-feira. Aí põe assim, ó, quarta hot e quarta light. Bom, gente, beijo, até amanhã. Até mais. Tchau, tchau.